Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho de movimento harmônico simples e a relação dele com o movimento circular uniforme. Essa aula, ela está completamente baseada na seção 3.4 do livro do Moisés, e só lembrando que essa é a aula que seria dada na semana do dia 28 de agosto, que eu não pude comparecer presencialmente. Então, eu estou gravando aqui em cima das minhas notas de aula, o que seria dado na lousa, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver também um pouquinho de notação complexa. Bom, mas antes disso, vamos ver a relação do movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Então, considere um círculo de raio A e este ponto P aqui, tá? E esse círculo aqui, ele vai ter um raio A aqui. Então, imagine que você vai ver esse ponto P e esse ponto P ele vai ficar girando aqui, né? Nesse plano cartesiano. Então, imagine que é o seu movimento, o θ, ele é dado por ômega t mais φ, ou seja, φ é a fase inicial, ou seja, você começa aqui nesse ponto P0, né, que forma um ângulo φ com o eixo AX, e aí o ponto P num instante t qualquer, ele vai ser dado por esse P de xy. Então, nós podemos fazer uma projeção aqui desse ponto P, né? Aqui você vai ter um vetor R apontando na direção de P. Você pode fazer essa projeção aqui tanto em x quanto em y, mas fazendo em x, você teria aqui uma variação desse x, conforme ele sobe, né, o x diminui, conforme ele desce aqui, o x vai aumentando. Então, esse x ele vai aumentar e diminuir, e nós vamos ver que ele é o mesmo x que nós temos no movimento harmônico simples, tá bom? Então, imagine que você possa descrever, então, né, fazer a projeção desse ponto X, e aí essa projeção, ela vai ficar dessa forma aqui, vai ser um A cosseno de θ, porque você tem aqui um ângulo θ, né, que esse ponto P forma com a direção x. Então, se você projeta ele aqui no eixo x, ele vai ser um A cosseno θ. E quem é θ? Θ é ômega t mais φ. Então, o nosso x, ele vai ser dado, né, por isso aqui, esse OX, ele vai ser um x, é um A cosseno θ, é um A cosseno de ômega t mais φ. Então, lembram que a solução da equação diferencial no movimento harmônico simples, ela é dada por essa forma aqui, é um A cosseno de ômega t mais φ, onde o A e o φ, eles são constantes do nosso problema, que são determinados de acordo com as condições iniciais. Então, veja que esse x no movimento harmônico simples, desculpa, esse x no movimento circular, né, a projeção desse ponto P no eixo AX, ele também é descrito por um x que é o mesmo do movimento harmônico simples, tá bom? Então, o ômega é a velocidade angular, né, igual nós tínhamos no movimento harmônico simples, e se vocês notarem, né, o θ de t igual a zero, ele vai ser φ, que é a nossa fase inicial, tá bom? Bom, então, esse x que a gente tem, ele coincide com o deslocamento instantâneo da partícula no movimento harmônico simples, tá? E nós podemos escrever também como é que é o vetor velocidade. Então, considerando aquele mesmo ponto P aqui num determinado ângulo θ, o vetor velocidade, ele vai ser sempre tangencial à trajetória, tá? E ele tem uma magnitude que é ômega A. Então, se vocês lembrarem que vocês viram no semestre passado, a velocidade no movimento circular, ela é ômega r, só que neste caso nós definimos lá no primeiro desenho que esse círculo ele tem um raio A, tá bom? Então, por isso que a velocidade nesse caso é ômega A, que a velocidade é ômega r e r igual a A, tá bom? Bom, como que nós podemos escrever a equação da velocidade nesse caso? Uma das formas é utilizar que a velocidade é a derivada do x em relação ao tempo. Então, notem que o que tem aqui dentro é o x, tá? Então, nós temos a velocidade igual à derivada do x em relação ao tempo. Fazendo essa derivada,
O A é constante, então permanece aqui. A derivada do cosseno é menos o seno, então por isso que apareceu esse menos aqui. E quando a gente deriva, né, o cosseno em relação ao tempo, ainda tem que derivar o argumento dele. Então, a derivada de ômega-t mais φ em relação ao tempo vai dar apenas ômega, já que o φ é uma constante. Então, aparece esse ômega aqui na frente. Então, a velocidade x vai ser menos a ômega seno de ômega-t mais φ. Por outro lado, nós podemos olhar pela figura e ver qual que é a projeção de v no eixo x, tá bom? Então, nós poderíamos voltar lá para aquela figura lá em cima. Então, vejam que a velocidade aqui ela é tangencial, né? Então, eu desenhei aqui o vetor velocidade. E este ângulo que a velocidade faz aqui com essa horizontal, né, que é paralela ao eixo x, ele é 90 menos θ. Então, vocês podem fazer as continhas aqui desse triângulo retângulo, propagar aqui para cima, e vocês vão ver que esse ângulo que aparece aqui, ele é exatamente 90 menos θ, tá bom? Então, a projeção de V na direção x vai ser menos V cosseno de 90 menos θ. Menos porque ele está apontando aqui, né, no sentido contrário do sentido positivo do AX. Então, já estou colocando um menos na projeção e tem esse 90 menos θ aqui. Então, vai ser V cosseno, né, desse ângulo, que é 90 menos θ. Então, vamos ver o que dá isso, né? Então, usando essa projeção ali da figura no eixo x, o Vx ele vai ser menos o módulo de V cosseno daquele ângulo, que é 90 menos θ. Então, aqui eu abri, né, eu utilizei aquela propriedade do cosseno de A menos B. Isso dá cosseno, cosseno, mais seno, seno. Então, abrindo essas contas, né, a gente vê que esse termo vai ser zero. Esse termo aqui vai ser 1, né, o seno de π sobre 2, sobra só o seno θ. Então, me sobrou menos V seno θ. Mas o V, a gente acabou de discutir ali acima, ele é ômega A. Então, isso vai dar, né, o Vx vai dar menos ômega A seno de θ. Mas só lembrando, né, que o θ, ele é ômega t mais φ. Então, escrevendo lá dentro, a gente tem que o Vx é menos ômega A seno de ômega t mais φ. Então, essa é a velocidade da partícula, nesse caso, né, do movimento circular uniforme, mas ela coincide com a velocidade da partícula no movimento harmônico simples. É só vocês voltarem lá nas notas de aula, né, das aulas passadas, que vocês vão ver que isso é exatamente a expressão da velocidade. Nós também podemos escrever a aceleração, tá, no ponto P. A aceleração, ela vai ser sempre radial, tá bom? E a magnitude dela é dada por isso aqui, ômega ao quadrado A. Nós podemos escrever também como uma projeção no eixo AX. Então, vai ser o módulo dela, cosseno de θ, porque no caso a aceleração, como ela é radial, ela forma exatamente o ângulo θ ali com o eixo AX. Então, basta substituir o módulo de A, que é dado por isso aqui, e o cosseno θ, tá bom? Então, notem que a aceleração x ela é exatamente a derivada segunda da posição no tempo, tá bom? E isso também coincide com o movimento harmônico simples. Então, o que a gente vê, né? Que quando nós projetamos o ponto P nesse eixo AX, nós temos exatamente as equações do movimento harmônico simples. Então, o que a gente conclui disso é que o movimento harmônico simples ele pode ser considerado como uma projeção de um movimento circular uniforme, tá bom? Então, nós temos algumas definições, né? Por exemplo, lá no livro do Moisés, ele fala que essa representação de um movimento harmônico simples pelo movimento circular uniforme é chamada de representação em termos do vetor girante OP. Por quê? Porque se nós definirmos aquele ponto P em relação à origem, a gente tem ali um vetor, né? Que é definido do O até o ponto P,
e esse pode ser chamado de vetor girante, tá? OP. E o círculo de raio A, ele é chamado de círculo de referência. Então, isso aqui é só para a gente seguir as definições que são feitas no livro, tá bom? Agora, o que a gente vai ver é que é possível obter uma representação análoga em termos de números complexos, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas definições de números complexos que provavelmente vocês já estudaram, né, quando vocês prestaram o vestibular, mas caso alguém não tenha estudado, ou caso alguém tenha esquecido, vamos revisar isso, né, para que todo mundo tenha a mesma base para as aulas seguintes, tá bom? Bom, então considere que você tenha um ponto P aqui num plano cartesiano, né, um plano XY. Esse ponto P, ele vai ter um determinado valor de R, né, e um ângulo θ em relação ao eixo OX. Então, qualquer valor aqui de P, qualquer vetor, né, que ligue o O até o ponto P, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Então, o OP ele vai ser um A na direção X, mais um B na direção Y, onde esse X chapéu e Y chapéu, eles são versores, né, que apontam na direção X e na direção Y, respectivamente. Então, qual que é a relação disso? Nós podemos relacionar a esse mesmo ponto, né, esse OP, ao número complexo Z, que é escrito dessa forma aqui. Então, ele vai ter, né, um valor real e um valor imaginário. Então, aqui, o que que a gente fez, né? A gente usou o X chapéu como um número 1 e o Y chapéu como um I. Então, o Z ficou um A, né, vezes 1, que daí dá o próprio A, mais um B vezes I. Então, ficou IB, tá bom? E o I quadrado, ele pode ser escrito dessa forma aqui, né, como menos 1, é a definição, né, do número imaginário. E nós sabemos que esse Azinho aqui ele é chamado de real e o Bzinho de parte imaginária. Então, nós definimos, né, o A como a parte real de Z e o B como a parte imaginária de Z, tá bom? Como que nós fazemos soma de números complexos? Bom, imagine que você tem aqui um Z1, que é dado por A mais IB, e um Z2, que é dado por C mais ID. Então, a gente soma as partes reais e somamos as partes imaginárias, tá? Nós fazemos essa soma separadamente. Agora vamos ver a definição de um complexo conjugado. Então, dado que você tem um número Z, um número complexo Z, o complexo conjugado dele, que nós colocamos esse asterisco aqui, ele é dado por A menos IB, ou seja, você troca o sinal, né, da parte imaginária desse número, tá bom? Então, é como se você estivesse refletindo esse número para a parte de baixo do eixo AX. Você troca apenas o valor da parte imaginária. Bom, então, é possível mostrar que a parte real de um número qualquer imaginário Z, ele vai ser sempre um meio de Z mais o seu complexo conjugado. Isso é fácil de demonstrar, tá? Então, se você pega o Z e soma com o Z complexo conjugado, por exemplo, esse é meu Z e esse é meu Z complexo conjugado, isso aqui vai dar 2A. Para você pegar a parte real, você tem que dividir por 2, né? Que você quer apenas o A. Então, por isso que aparece esse 2 aqui. Então, essa é a definição, né, da parte... isso é a definição, né, de como que você pega a parte real de um número Z, você pega ele mais seu complexo conjugado, dividido por 2. Já a parte imaginária, você pega um número complexo menos o seu complexo conjugado, dividido por 2i. Por quê? Se você pegar um Z menos um Z estrela, você vai ver que aqui é o Z, menos o Z estrela, você vai ter aqui menos com esse menos aqui, vai ficar mais, o A cancela, vai ficar 2IB. Só que a parte imaginária é apenas o I. Então, para ficar apenas o I, você tem que dividir por 2i. Então, por isso que aparece esse 2i aqui, tá bom?
Então, se você faz essa continha, z menos z complexo conjugado dividido por 2i, você vai obter apenas o e, que é a parte imaginária de z. Como que nós fazemos o produto de dois números complexos? Então, você tem lá o número complexo z1a mais ib, um número complexo z2c mais id. Isso vai ser igual, aí você faz a distributiva, normalmente, a vezes c, que apareceu aqui, a vezes id, que apareceu aqui, IBC, né, esse daqui para cá, apareceu aqui, e IB vezes ID vai dar I quadrado BD. Então, essa parte aqui, com I quadrado, a gente sabe que I quadrado é menos 1, essa parte ela vai se somar na parte real, né? Ela virou uma parte real. Então, ele aparece aqui, vai ficar AC menos BD, mais esses dois outros termos aqui, que é a nossa parte imaginária, tá? Como que nós tiramos o módulo de um número complexo? Então, o módulo ao quadrado, ele é definido como o z complexo conjugado vezes o z. Então, vamos ver o que isso vai dar. Você tem um z, por exemplo, complexo conjugado é a menos ib, o z normal é a mais ib. Então, nós podemos, de novo, fazer a distributiva aqui, e nós vamos ver que alguns termos se cancelam, e sobra a quadrado mais b quadrado, tá bom? Então, o módulo do z, ele vai ser igual à raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado, ou o módulo de z ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Como que nós fazemos o quociente de dois números complexos? Então, imagine que você tem aqui o z1, c mais id, e o z2, a mais ib. Então, o que nós fazemos? Nós multiplicamos e dividimos pelo mesmo número, que é o complexo conjugado do que está aqui embaixo, de forma a fazer com que o que nós temos aqui embaixo seja um número real. Então, neste caso aqui, por exemplo, nós multiplicamos e dividimos por a menos ib, porque quando nós fizermos a distributiva aqui embaixo, vai sobrar um número real, que é a quadrado mais b quadrado. E em cima nós fazemos a distributiva, igual nós fizemos anteriormente, e aí nós teremos uma parte real mais uma parte imaginária. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a fórmula de Euler, tá? Então, imagine que você tem uma função f de x que é dada por e elevado a lambda x. E esta função, ela é solução dessa equação diferencial aqui, ou seja, quando você deriva essa função f, vai te dar um lambda vezes o mesmo f. E com essa condição inicial aqui, tá? O f de 0 é 1. Então, vamos ver o que isso vai dar. Mas antes disso, vamos assumir o seguinte, que você tem uma função cosseno de x mais i seno de x. O que acontece se eu derivar essa função em relação a x? Então, o primeiro termo deriva, vai dar menos seno de x. O segundo termo deriva, o i é uma constante, vai ficar a derivada do seno de x, vai dar cosseno de x, então esse é o segundo termo, i cosseno x. Se eu colocar esse i em evidência, eu preciso ter um outro i aqui, porque quando eu fizer a distributiva, i quadrado vai dar menos 1 e volta para esse menos aqui. Então, coloquei esse i em evidência, mas para voltar esse termo aqui com o que eu tinha antes, eu multipliquei ele aqui por i, tá? Então, vejam que se eu multiplicar aqui, i vezes cosseno de x volta para esse termo, i vezes i seno x vai dar i quadrado seno x, que vai dar menos seno x, então volta para esse termo. Então, o d dx de cosseno x mais i seno x, ele é igual a i cosseno x mais i seno x, ou seja, apareceu um i ali na frente. Se nós, vamos ver o que acontece, né, com f de 0. Então, se x é igual a 0, nós teremos cosseno de 0 mais 0, isso dá 1. Então, isso aqui está satisfeito.
Então, o que que a gente vê, né? A gente tem a derivada dessa função aqui, é i vezes a mesma função. Então, a derivada de f é i vezes o próprio f. Então, vamos falar que o f é aquele e elevado a lambda x, onde o lambda é igual a i. O f de x, então, é e elevado a ix, né? Nós apenas substituímos o lambda por i, tá bom? E esse f de x, ele pode ser escrito dessa forma aqui, cosseno x mais i seno x. Então, o que que a gente vê? É que e elevado a ix é igual a cosseno x mais i seno x. E essa é a fórmula de Euler, tá? Que foi obtida lá em 1748. Então, isso vai ser útil para a gente daqui para frente. Bom, nós podemos ver dessa expressão que o cosseno de x ele vai ser a parte real desse e elevado a x, porque se a gente abrir esse e elevado a x, vai dar cosseno x mais i seno x. E o seno de x ele é a parte imaginária, tá, dessa exponencial. E utilizando a expressão, né, as definições que nós fizemos acima para a parte real e imaginária de um número complexo, nós podemos reescrever o cosseno de x dessa forma aqui, como um meio de elevado a x mais e elevado a menos x, ou seja, seria aqui um z mais o z complexo conjugado. E no caso do seno, que é a parte imaginária, seria 1 sobre 2i, aí esse seria z menos o z complexo conjugado, igual nós vimos anteriormente, tá? Como achar a parte real e imaginária de um determinado número complexo. Então, eu reescrevi aqui só para relembrar de onde está vindo essas expressões. Então, isso é interessante porque o cosseno de x ele pode ser escrito dessa forma, né, como soma dessas exponenciais, dividido por 2, e o seno de x pode ser escrito como essa diferença dessas exponenciais dividido por 2i. Nós também podemos escrever o x como um r cosseno θ e o y como um r seno θ. Então, o que que seria o nosso z? O z é x mais y. Então, substituindo aqui o x e o y, a gente chegaria nesse r cosseno de θ mais i seno θ. Ou seja, o z ele poderia ser escrito dessa forma aqui, como r elevado a iθ. Tá? Então, essa é a forma trigonométrica do número complexo z. Então, o z ele pode ser escrito também dessa forma, tá? Utilizando isso aqui, né? X igual a R cosseno θ e Y igual a R seno θ. Bom, nós também podemos escrever qual que é o módulo desse número, então nós já tínhamos visto, né, que o módulo de z ao quadrado é a quadrado mais b quadrado. Nessas novas variáveis, ele ficaria como x quadrado mais y ao quadrado, e isso dá r quadrado. E aquele ângulo que o número complexo z forma com o eixo AX, ele também pode ser obtido utilizando essas variáveis. Então, a tangente de θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente, então seria aqui y por esse x, tá bom? Então, por isso que eu escrevi isso aqui, que a tangente de θ é y por x, ou seja, o θ vai ser a função inversa da tangente de y por x. Bom, nós também poderíamos escrever quem é o módulo desse número complexo elevado a iθ. Isso aqui vai ser o número complexo, vai ser o z vezes o z complexo conjugado. Nós podemos fazer as distributivas aqui e nós vemos que só vai sobrar o cosseno θ ao quadrado mais seno θ ao quadrado, e isso aqui nós sabemos que é 1, tá bom? Então, o módulo de elevado a iθ é 1. Como que nós fazemos o produto de dois números complexos utilizando essa notação? Dado que você tem o Z1, que é R1 elevado a iθ1, e o Z2, que é R2 elevado a iθ2, o produto desses números, basta você multiplicar essas duas expressões, né, que nós escrevemos aqui. Então, vai aparecer Z1
Z2, isso aqui vai dar R1, R2, E elevado a I θ1 vezes E elevado a I θ2. Essa multiplicação das exponenciais, ela pode ser escrita dessa forma aqui, E elevado a I θ1 mais θ2. O quociente desses dois números, nós podemos escrever dessa forma aqui, então vai dar R1 dividido por R2, E elevado a I. Como você tem aqui, né, essa razão dessas exponenciais, isso aqui pode ser reescrito como elevado a I θ1 menos θ2. Se você tiver um número complexo escrito dessa forma aqui, então E elevado a C vai ser igual a E elevado a A mais IB, ou seja, dado que o C é A mais IB, você pode abrir, né, esse C ali na exponencial e você pode escrever essa parte complexa aqui da forma que nós vimos anteriormente, né, com a fórmula de Euler, e esse E elevado a A fica multiplicando todo mundo aqui em evidência. Então, tudo isso vai ser útil para algumas coisas que nós vamos fazer mais para frente, né, nas próximas aulas. Nós podemos já ver uma aplicação disso ao oscilador harmônico. Então, imagine que você tem aquela equação do oscilador harmônico, que nós vimos diversas vezes em aula. A única diferença é que eu estava escrevendo como a derivada segunda igual a menos ômega ao quadrado vezes a própria função, mas aqui eu só passei para o outro lado, tá? Por isso que ficou mais aqui. Mas é exatamente a mesma equação diferencial que nós vimos nas aulas passadas. Então, imagine que esse z que aparece aqui na nossa equação diferencial, ele é um número complexo. Então, o z ele pode ser escrito como e elevado a pt, tá bom? Sendo p uma constante que ela pode ser complexa. Então, z pode ser um número complexo. Então, imagine que você derive essa função z. Então, a derivada da exponencial, a gente sabe que cai um p. Então, vai dar isso aqui, a derivada de z é igual a p vezes a própria exponencial. Então, cai o p, mas continua a mesma exponencial. Então, basicamente, aparece de novo aqui o z. Então, o dz dt vai ser p vezes z. E a derivada segunda vai cair mais um p ali na frente, né? Então, vai ficar p quadrado e elevado a pt, que é igual a p quadrado z. Então, notem que cada vez que você deriva em relação ao tempo, aparece um p na sua expressão, tá? Então, substituindo isso lá naquela equação acima, nós chegamos nessa equação aqui de p quadrado mais ômega ao quadrado, tá? Isso é chamado de equação característica. Acho que vocês vão ver isso um pouco talvez em física matemática, se vocês fizerem essa disciplina, ou então nos cursos de cálculo mesmo. E o p quadrado, então, ele vai ser menos ômega ao quadrado, só passando aqui para o outro lado, né? Então, nós vemos que o p, mais ou menos, ele vai ter que ser um i ômega, porque você está tirando a raiz de um número aqui, né, de menos 1, então vai aparecer tem que aparecer esse i aqui na sua expressão. Então, o p, ele é i ômega, e o nosso z de t vai ser um c elevado a i ômega, tá? Porque nós tínhamos o z escrito como pt, tá bom? E então ele ficou p, que é esse i ômega, e esse t que já estava lá, que é o tempo. Imagine que você possa escrever esse c dessa forma aqui, como um a elevado a i φ. Então, o z de t, ele vai ser um a elevado a i φ, né, essa constante c, vezes o que nós já tínhamos, um e elevado a i ômega t. Nós podemos reescrever o que está aqui em cima somando na exponencial. Então, vai ficar um a e elevado a i ômega t mais φ. Nós somamos essa parte aqui com esse φ. Então, veja que o z de t, então, ele escrito dessa forma, nós podemos abrir ele como um a cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, o que a gente vê?
que aquele x de t que nós tínhamos anteriormente, ele é justamente o que aparece aqui. Então, ele é a parte real do z de t, tá? Essa derivada, de novo, né, o ddt, ele faz aparecer um p, que dá esse i ômega, né? Então, se nós derivarmos aquele número, vai cair um i ômega aqui, vezes o próprio z. E o d dx de t, nós já vimos que é a parte real, né? Aliás, o x nós já vimos que é a parte real, né, do z. E então, a velocidade, que é o dx dt, vai ser a parte real do dz dt, tá? Então, dado por isso aqui, que é a expressão que nós tínhamos anteriormente. Então, veja que, dada essa expressão dessa forma, basta você pegar a parte real, que você vai ter o seu x de t, e você pode derivar também a parte real e você vai ter a velocidade, tá? Então, a velocidade vai ser a parte real do dz/dt. Bom, e por que que nós vimos tudo isso? Porque é mais fácil você manipular exponenciais do que senos e cossenos, e essa notação nós iremos utilizar para o caso do oscilador harmônico amortecido, que é o tópico da próxima aula, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, basta falar comigo na próxima aula ou mandar alguma mensagem, e-mail que eu respondo, tá bom?